Olá, meu nome é Herbert, eu estou aqui para apresentar o nosso trabalho do projeto integrador. Os componentes do grupo são eu sou Herbert Douglas Álvares de Souza Barros, o José Damascena Ferreira e Luciana Silva Antunes. Nós três somos alunos da Univesp, do curso de Engenharia de Computação, estamos no quarto semestre e nós fizemos o trabalho do projeto integrador. O título dele é o Modelo Computacional de Variáveis Macroeconômicas, o modelo do equilíbrio de mercado no mercado de bens e serviços, IS, representado em Java. Então, no nosso trabalho, a gente fala do, do equilíbrio no mercado de bens e serviços. Né? O que significa o equilíbrio? O equilíbrio é quando o produto se iguala à demanda. Né? Tudo que é produzido é demandado, e dessa maneira a gente tem o lado da demanda, né? Que seriam o consumo das famílias, o gasto do governo com a sociedade, o investimento das empresas, né, comprando ferramentas, comprando materiais, expandindo as suas empresas, e as exportações, né, quando a gente exporta um produto, vai entrar uma renda para o nosso PIB, e a importação, quando a gente importa algo, sai dinheiro do nosso PIB para uma economia externa. Então, o PIB é calculado dessa maneira. Então, de acordo com a teoria do um economista inglês, né, um dos maiores economistas de todos os tempos, o John Maynard Keynes, ele fez a teoria do equilíbrio no mercado de bens e serviços e no mercado financeiro, que a gente chama da curva IS e a curva LM. A curva IS, que é o escopo desse trabalho, né, aqui a gente não trabalhou com a curva LM, talvez seja o que a gente vai trabalhar no próximo projeto. A gente vai fazer aqui o modelo computacional da curva IS, e talvez no próximo trabalho a gente faça o modelo da curva LM. Né? Então, o IS a gente vai trabalhar com o PIB de acordo com essas variáveis que eu citei, que são as variáveis do PIB, né? O consumo das famílias, os gastos do governo, investimento das empresas, exportação e importação. E a curva IS, ela é uma relação entre essas variáveis, que são as variáveis do PIB, e a taxa de juros. Então, a taxa de juros vai afetar o funcionamento dessas variáveis. Por exemplo, um empresário, né? Se a taxa de juros do país ele tiver muito alta, para ele vai compensar mais ele emprestar dinheiro, né? E arrecadar os juros desse dinheiro, do que ele abrir uma empresa ou colocar esse dinheiro de uma outra maneira, que vai ter risco da empresa não dar certo, vai ter o trabalho dele tocar a empresa, né? Já ele emprestando dinheiro é muito mais fácil. Então, se o juros está alto, a taxa Selic, né, tiver alta, ele vai acabar preferindo emprestar dinheiro. E o que vai acontecer? O investimento vai cair, o investimento caindo, o nosso produto interno bruto vai cair também. Então, na teoria de equilíbrio do IS, é, existe um gráfico, né, que é essa relação inversa. É um gráfico que no eixo Y fica a taxa de juros e no eixo X fica a, o PIB. E mostra essa relação inversa entre juros e PIB, e o que os juros vai afetar em cada uma das variáveis, e como que o PIB vai reagir aí a uma política fiscal. Né? Já na curva LM, que a gente não trabalhou aqui, eles a teoria diz como que as políticas monetárias vão afetar no PIB. Né? Então, qual que é a relação da moeda com a inflação, com
com a taxa de juros e com o PIB consequentemente. Então esse medidor da economia, que é o PIB, ele é um medidor novo, assim, né? Essa teoria o John Maynard Keynes desenvolveu no fim dos anos 30 e depois o Richard Stone, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1984, aprimorou essa teoria. Depois ele trabalhou na ONU, trabalhou na FMI e, e o PIB ficou aí como um medidor para comparar as economias, né, e para estudar as economias, as políticas é, fiscais, as políticas monetárias, para dar uma base para saber como que a economia de um país funciona. Então, no nosso trabalho, nós colocamos toda essa fundamentação teórica de, da composição do PIB, descrevendo cada variável do PIB, mostrando também as equações. Aqui nós podemos ver a curva IS, como eu falei. E eu peguei uns dados do IBGE que são dados referentes a isso, a esse tipo de divisão do PIB, com essas variáveis que eu citei, e aqui com números reais, né? Então nós temos aqui 2016, aí 2017 dividido em trimestres, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, e 2017 como um todo. E ali a gente tem os valores em milhões, né, das despesas do consumo das famílias, despesas do consumo do governo, formação bruta de capital fixo, que seria o gasto das empresas, exportações de bens e serviços, importações de bens e serviços e a variação de estoques, que também se refere ao investimento das empresas. E aqui no trabalho, no capítulo 5, né, a gente chega no modelo computacional. Então, qual que é o objetivo do nosso trabalho? O objetivo do nosso trabalho é fazer o algoritmo trabalhado em Java, né? Eu usei o sistema, o ambiente de desenvolvimento NetBeans IDE 8.2 e, e nele a gente desenvolveu, né? A gente desenvolveu o. Então no capítulo 5 a gente começa é, a parte prática do nosso trabalho, que é o modelo computacional que a gente se propôs a fazer aí. E então a gente usou lá o ambiente de desenvolvimento NetBeans, que é ele é um, então no capítulo 5 do nosso trabalho a gente chegou aí na parte prática, que é o modelo computacional das componentes do PIB, né? Então a gente vai tentar descrever o PIB e as suas componentes, suas variáveis, como variáveis computacionais, né? Nós usamos o ambiente de desenvolvimento integrado NetBeans, que é um ambiente da Oracle para escrever algoritmos. No nosso caso é em Java, né? Mas ele funciona também para outras linguagens de programação. Aí a gente colocou aqui cada etapa, né? Eu coloquei imagens aqui do início, como que abre mesmo o NetBeans, como que começa um projeto, a categoria dos projetos, fazendo a classe principal. Então ali já tem o corpo do programa. E depois começamos com a parte aí, o nosso que a gente se propôs a fazer, que é representar em Java as componentes macroeconômicas do PIB. Então eu representei lá o Y, que é o PIB, então a gente chamou todas, a gente criou cada variável, né?
Y, que é o PIB, C, que é o consumo das famílias, T, que são os impostos, I, representando os investimentos, J, taxa de juros, G, gastos do governo, E, exportações e IM, importações. Então a gente colocou essas variáveis em double, né, que são variáveis reais com ponto flutuante. E então aqui sempre eu coloco figura, né, eu explico a teoria e coloco a figura que é uma imagem do próprio programa. Então aqui a figura do programa, eu posso até abrir o programa aqui também, ele está aberto. Então aqui as variáveis do programa, né? Então aqui a todas as variáveis, eu coloquei aqui como comentário também o que cada variável significa. E depois eu descrevi todo o algoritmo que, que ele vai fazer com que... Então vamos rodar aqui. Então rodando a gente vê que ele vai pedir os componentes do PIB, né? Então ele vai pedir o valor de cada componente do PIB. Então ali ele pediu, né, para o usuário digite o valor do consumo das famílias. No caso aqui eu não estou com as informações aqui agora, mas eu já vou mostrar aqui no trabalho. Eu usei os valores do IBGE, que são valores verdadeiros, né? Então a gente trabalhou com os valores do PIB do Brasil de 2017 e os valores são da economia real mesmo. Aqui eu vou colocar qualquer valor, né? Então vou colocar um valor fictício, 2. Aí ele pede agora, digite o valor dos gastos do governo, digite o valor do investimento das empresas, digite o valor das exportações, digite o valor das importações. Então ele deu lá o valor do PIB e deu um valor. Então no nosso trabalho tudo isso tá descrito, né? Cada parte do programa, do algoritmo, conforme a gente foi desenvolvendo, isso foi tudo descrito no trabalho, inclusive o cálculo do PIB brasileiro, né? Então aqui nós temos os valores reais, que foram tirados de uma tabela do IBGE, que também tem no trabalho, e o cálculo do PIB do Brasil. Então, o nosso programa ele pode ser utilizado para análises macroeconômicas e ele pode ser mais desenvolvido, talvez nos trabalhos subsequentes aí que a gente vai fazer pela Univesp, a gente vai cada vez incrementando mais, tanto a teoria quanto os algoritmos.
Então eu acho que esse trabalho tem muito potencial para ser trabalhado. Além disso, né, na parte de algoritmos, que pode avançar muito com algoritmos, com lógica, com linguagem de programação mais complexas, com mais variáveis. Então toda essa parte computacional ainda pode ser muito mais trabalhada, como a parte econômica também, né? A gente pegou só uma partezinha da teoria aí, que é o equilíbrio IS, mas existe o equilíbrio LM, como eu falei, e, e entre diversas teorias matemáticas econômicas, como a teoria da poupança, e várias teorias aí que merecem ser tratadas de uma maneira computacional para a gente ter tecnologias aí que nos ajudem, né, a comparar os PIBs, para servir de ferramenta mesmo para o estudo da economia de um país ou de uma cidade. E eu espero que a gente tenha contribuído aí um pouquinho com esse trabalho para isso, para o uso da tecnologia na análise macroeconômica e política do país, né? Então, esse programa já pode ajudar a gente um pouco a comparar as variáveis do PIB, pode comparar com outro país, cada variável, o que cada variável representa, como que um país em relação a outro trata cada componente do PIB, né? Então, por exemplo, a gente pode ver os gastos de governo, os impostos, tudo isso são políticas aí econômicas que a gente pode até avaliar como é que foi o governo de um presidente, um ministro da Fazenda, né? Quais políticas eles adotaram, se aquilo foi bom, se foi ruim, se foi ideal para o momento e até na hora de votar, né? A gente pode pensar no que a gente quer, então um político que tenha que vai ter uma política econômica mais parecida com o que a gente pensa. Então esse programa vai ajudar nesse tipo de análise aí, podendo até virar aplicativo, site de economia e programas de empresas que trabalham com economia, ou até no jornalismo mesmo, ou até para quem se interessa por economia, pelo país, para saber o que está acontecendo. Então é isso, obrigado e tchau.